Posso colocar de pé para receber esse homem de Deus? Aleluia. 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 Santo és o teu nome. Glória. Aleluia. Aleluia. Vem, pastor Mateus é da Ministério, eu falo PDB, Ministério, Projeto de Deus, da glória. Aqui na Ernesto Vieira, ele é o pastor presidente daquela casa. Nós estamos em aliança, ele, o pastor Itamar e mais alguns pastores. Amém? Já estou falando que o pastor Itamar já está na aliança, já está aliançado, já está fechado. Amém? Eu fico muito feliz, irmãos. O pastor Itamar hoje foi uma surpresa. Vai começar até que não tem que ir para outra. Aí vem ele, a igreja foi. Glória, aleluia. Querem receber esse homem de Deus nessa noite? Graças e paz, igreja, amém? Amém. Sem mais delongas, eu pedi só o Gabriel está aqui comigo, para a gente estar buscando a canção. Ó. Eu queria só estar cantando uma canção. Tem alguém comigo aqui? Pode dar glória a Deus aí? Calma, sabe? Porque quando eu cheguei aqui, irmão, já vi Deus fazendo um movimento aqui, então que Deus manifestou, não precisou nem ninguém me falar o seguinte: Deus está nesse lugar. Vira para quem está perto de você e fala assim: Deus está na casa, irmão. Sabe o que eu acho interessante? É que os muçulmanos, quando eles vão adorar, quem já viu um muçulmano adorando? Eles se prostram e às vezes fica adorando Allah, por exemplo, assim, ó, fazendo assim, já viu? Ou no muro, ou às vezes no chão, encosta a cabeça lá no chão. E ontem eu peguei filho lá na igreja, aí na minha casa, né, pode. Aí eu falei assim, ó, por que tem um monte de gente olhando pro altar, esperando o que o Ministério de Louvor vai fazer? Enquanto a adoração deveria vir de baixo para cima e não de cima para baixo. Por que muitas vezes esperamos para ver se o ministério vai tocar direito, se quem está cantando vai cantar bem, enquanto na verdade o cheiro que sobe não é o cheiro da afinação, é o cheiro da adoração, irmão. Será que tem alguém disposto aqui bem rapidinho? Vamos lá? De pé mesmo se você puder, vamos lá, tenho certeza que todo mundo conhece, então dói, Gabriel. Tudo está preparado aqui. Cante aí a casa. A casa. Diga ele, tu és. Cante. Tu és o único motivo que. Isso. Se foi ele que te trouxe aqui, irmão, canta pra ele, vai, diga isso. Os filhos já estão chegando aqui. E agora? Essa canção é verdade.
manifestar nesse lugar agora. A manifestação por meio de louvor e adoração, de aleluia e de glória a Deus. Oh Deus, deixa ela glorificar. Glória, 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 glória a Deus. Diga a força e o poder ao Rei, e o louvor, e o louvor, e o louvor, igreja, ao Rei Jesus, honra e a você é egoísta, não vou tomar o que o Espírito Santo decidiu fazer. Se Ele está no ambiente, Ele é o dono do ambiente. Aleluia! A mesma sarça que não se consumia, se uma presença era a presença de Deus. Está nesse lugar, irmão. Está nesse ambiente, está nesse ambiente. Aleluia! Estou sentindo a presença dele nesse lugar. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade. Vamos fechar com essa que ruja o leão. Vamos comigo. Vamos junto comigo. Vamos, vamos. Vamos. Isso. Ei, o leão. Mais força a bateria. Isso. E ele vira. O leão vai te ajudar. Pode se assentar, meu irmão, rapidinho, glória a Deus. Glória, 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 glória. Deus, ela vai, Deus, ela vai. Deus, te conta lá, vai. Deus, ela vai. Glória, 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 glória. Alguém vai chamar eu e você de Deus. Mas não sabe eles que enquanto você adora a Deus, Deus te toma como propriedade exclusiva dele. Alguém não entende o movimento pentecostal, então eu entendo e entendo que Deus trabalha. Tem um homem, esse homem chamado David. O Luciano Subirá conta a história dele, eu já vi um vídeo dele mesmo. E David conta que ele um dia trabalhava e Deus falou assim, ó: olha essa pastora aí, parou a hora de você trabalhar, chega, agora tu vai ver pra minha obra. E David conta que, não, brasileiro, americano, ele conta que, são uns anos atrás, história antiga, ele foi para uma igreja e ele falou assim, ó: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? E Deus falou com ele: David, vai orar. E ele falou assim: então, para mim não ser alguém que está aí vivendo à mercê do destino, se eu trabalhava 8 horas por dia,
agora eu vou orar 8 horas por dia. Aleluia. Acontece que no primeiro dia que ele foi orar, irmão, ele conta que orou 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas, daqui a pouco não tinha mais pelo que orar. Ele não tinha mais pedidos específicos. Ele falou assim, então vou orar em línguas. E ele começou a orar em línguas. Como assim, pastor? A Bíblia fala que quem entende é ele, irmão. O teu pastor não vai entender quando você estiver orando em línguas, teu marido, tua mulher, mas ele entende. E ele conta que começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. E enquanto ele orava em línguas, ele fez aquele cronograma. Eu só paro de orar depois de 8 horas. Porque se eu estivesse trabalhando, eu trabalharia pelo menos 8 horas por dia. E ele ficou, irmão, nesse ritmo de 8 horas de oração. Passado 2 ou 3 meses, ele estava orando nos fundos de uma igreja. Ele pediu o pastor liberou. Passado 2 ou 3 meses, agora o pastor fala assim para David: David, ó, a gente vai receber um homem muito importante na igreja. Então, para fazer um volume na igreja de pessoas, eu queria que você retribuísse o local que nós cedemos e agora você participasse dessa reunião. Agora ele vem, irmão. E agora ele vem e senta naquela reunião. Quanto tempo? 2 a 3 meses orando em línguas, todos os dias, 8 horas por dia. Agora ele está no meio da reunião. E no meio da reunião ele olha para uma mulher. Quando ele olha para o pé dela, Deus dá uma visão. E ele não via mais a perna dela normal. Ele olhava para a perna dela e via como se fosse um raio-x. Ele via a parte interna do osso dela. E Deus mostrava, tá vendo? O osso dela é menor, tem uma fratura, vai lá e ora por ela. Ele vai num ambiente bem tradicional, mas ele deu lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele foi, enquanto ele orava, a perna dela cresceu e voltou para o lugar. E ele falou, Deus mostrava isso. E ela começou a chorar. Como é que você sabia? Como é que você sabia? Aí ele entendeu que a orar em línguas desatou nele os dons espirituais. Aleluia. Olha que não estava na palavra, hein? Você lembra que eu estou falando disso? Orar em línguas desatou nele o quê? Dons espirituais. E agora ele sai da igreja e alguém manda ir buscar ele. Por quê? A irmã que foi curada falou para todo mundo, ó, quem quiser ser curado é só chamar o irmão dele, que ele ora e você é curado. E ele tem que voltar para a igreja. Fizeram uma fila, irmão. E nessa fila agora começam a orar. Ele orar pelas pessoas e uma onda de pessoas sendo curadas. Quando ele vai orar depois, ele no particular com Deus, Deus fala com ele assim, ó, você descobriu um segredo que ninguém mais sabia. Orar por mais tempo em línguas desatou nele os dons espirituais. Porque a Bíblia diz que quando você fala em línguas, você não fala a homens, mas fala a Deus. E agora ele entende esse segredo. O pastor Luciano Subirá viu esse vídeo e passou a orar de 3 a 4 horas por dia em línguas. E o pastor Luciano Subirá conta que a partir de então Deus começou a usar ele em sinais e maravilhas. Pastor, esqueci o nome dele. Pastor, como é que é aquele pastor que eu gosto? Hernandes Santos, discípulo do Luciano Subirá, que todo mundo conhece. Hernandes Santos fala que ora em línguas todos os dias por algumas horas. E um dia ele estava pregando no Peru, na pandemia, com uma média de 40 pastores. Eu contei essas histórias lá na igreja. 40 pastores se suicidaram na pandemia. E chamaram o pastor Hernandes para pregar lá, para que houvesse um avivamento. Ele é um avivalista. E ele conta que, enquanto ele estava pregando, a pregação inteira, uma menininha da idade da minha filha, 4 anos, a menina falava em línguas a pregação inteira. E ele conta que estava pregando. Acabou a pregação. Um russo veio aceitar Jesus. A esposa dele falou assim, pastor, meu marido é russo. Depois da pregação do senhor decidiu aceitar Jesus. Aí ele fala, vai cumprimentar ele em espanhol. Ela fala, não, ele não entende. Aí ele fala em inglês. Ela, não entende também. Ele tentou português, não, muito menos, não entende. Aí ele fala assim, ué, se ele não entendeu inglês, português e espanhol, que são as 3 línguas que eu sei falar, como é que ele entendeu minha pregação e aceitou Jesus? Aí ela falou, não, pastor, o senhor não viu não? Viu o quê, irmã? E quando o senhor estava pregando, essa menininha estava traduzindo em russo para ele. Meu Deus. Aleluia. Aí, Atos capítulo 2 mudou para mim. Porque, para mim, ele
pessoas de outros povos. E de fato é isso que a Bíblia trata. Mas abriu uma vertente para me defender, que é a mesma que o pastor Hernani Santos defende. Quem garante que eles não falavam a língua dos anjos e os povos entendiam na sua própria língua? Abriu tua mente para pelo menos pensar fora da caixinha. Vou até pegar uma base aqui no que o evangelista e o pastor falaram. E o evangelista falou sobre pregar, não foi isso? Contra demônios, legião. E o pastor usou o texto aonde Jesus acalmou a tempestade. E é muito legal a conexão. Parece que Deus linkou e me fez ouvir ali. Porque, já vou entrar no texto bem rápido, vou ser muito objetivo na minha palavra. Na palavra de Deus, mas que Deus mandou falar. É isso aí, pastor aí. Manda vir umas cadeiras, prepara, porque eu profetizo uma multidão aqui nesse lugar, irmão. Em nome de Jesus. Léo, Igor, beijo. Amo vocês. E a palavra usada ali no grego é muito interessante. Porque quando Jesus vai acalmar a tempestade, isso é muito legal, irmão, de conhecer esses detalhes. Ele fala a palavra eptimal. Vamos lá, vamos repetir comigo? A palavra é eptimal. Vamos lá, 1, 2, 3 e a palavra é eptimal. Pronto, viu? Agora quem disse que tu não fala grego? Alguém já falou pra tu quando era criança? Pô, fala grego, não tô entendendo nada. Já profetizaram pra você que tu fala grego? Tá falando. Eptimal era uma palavra usada para fazer exorcismo. Que é isso, pastor? Exorcismo não é coisa de crente, tudo bem. Mas era uma palavra da época usada para exorcizar demônios. Você quer ver só? Tem um texto que a Bíblia fala assim, ó. Que o endemoniado falou assim, ó. Conheço Paulo e conheço Apolo. E vocês quem são? Sabe qual a palavra que a Bíblia da versão Peshitta vai dizer? Diz que eles estavam exorcizando demônios. Aí os demônios não respeitaram porque não tinha Deus na vida deles. E agora fala assim, conheço Paulo, conheço Apolo. E vocês quem são? Mas ali a prática era de exorcismo. Tanto que se traz até hoje na igreja católica. Epitimal. Sabe o que eu entendi ali? Que Jesus estava falando com tempestade, com vento e com mar. Ou Jesus estava falando com os demônios que estavam assoprando sobre o vento e o mar? Irmão, precisamos entender que a nossa vida é muito mais espiritual do que você pensa. A natureza carnal só é real porque é espiritual, falou antes para ser. Porque Deus no reino do Espírito liberou a palavra. Ou seja, a palavra ali, eptimal, foi direcionada a demônios, até onde se entende. Você entende que tem vento? Agora eu peguei desculpa, pastor, peguei um jargão aí. Peguei a deixa boa no senhor do evangelista. Já me deram a deixa para entrar na palavra. Talvez tenha áreas da sua vida que você está achando que são coisas naturais que estão trazendo tempestade. E por trás tem eptimal trabalhando, tem demônios trabalhando. Você está achando que está às vezes está lutando contra o teu pai, contra o teu irmão. Irmão, a nossa vida é espiritual. Não sei porque eu estou falando isso. O tema hoje é o mesmo tema que eu preguei há uma semana, 2 lá na igreja. Propósito, Deus mandou pregar a mesma palavra. Mas aqui Deus me desperta a dizer: entenda que a todo tempo tem Deus, tem anjo? Tem. Mas tem demônio também te rodeando para poder destruir a tua vida. Feche para poder ler o versículo e entrar na palavra de maneira objetiva. O pastor me deu um tempo bom, até 00:30, brincadeira. A hora que ele me deu, eu vou encerrar até antes. Mas sabe o que é interessante? Lá na África, eu li num livro, eu lembro que esse livro estava tão gostoso de ler, irmão, que eu terminei de ler no mesmo dia. Lá na África, um pastor chegou, era um estádio, e ele chega para pregar. Quando ele vai pregar, olha isso, era uma semana de evento de conferência, no estádio de futebol. E no primeiro dia, assim que ele entra no estádio, pastor Ney, agora ele olha para cima, eu não sei como é que dá o nome daquela cobertura, né, do estádio. Ele olha lá para cima
e ele vê um demônio de aproximadamente 20 metros de altura, muito grande, agachado assim, ó, agachado, olhando para a multidão lá embaixo. Primeiro dia ele olha e ele prega. Segundo dia, terceiro dia. Quando chega o terceiro dia, o evento está rolando antes dele pregar, e ele ficou olhando para aquele demônio, assustado com aquilo. E era um pastor que estava acostumado a trabalhar com libertação. Agora ele olha para aquilo, e ele olha para aquele demônio e fica encarando, olhando assim, sendo que ele olhava para o demônio aqui, o demônio estava observando as pessoas aqui, ó. Só que daqui a pouco, já viu quando tu tá na rua, tu fala assim, eu conheço aquele cara, e tu olha assim, quando ele olha para você, tu disfarça. Quem já passou por isso? Só eu, irmão? Tu fala, eu conheço esse cara, eu conheço essa menina, cara, de algum lugar. Já vi esse camarada em algum canto. Aí tu olha assim, aí ele tá olhando pra lá. Quando ele olha pra você, tu fala assim, eu disfarça, finge que tu viu nada, olha pra outro lugar. E no terceiro dia aconteceu isso. Agora, ele olha para esse demônio, ele está olhando para ele, quando de repente o olhar dele faz assim, ó, cruza, aí ele baixa a cabeça, disfarça. Na mesma hora, o demônio percebeu que foi visto, pula, vem no chão, ele com medo, ele entra, como é que é o vestiário, né? Jogadores, ele desce pro vestiário. Quando ele desce pro vestiário dos jogadores, aquele demônio diminui de tamanho e entra. Aí fala para ele assim, ó, olha só, em você eu não posso tocar. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Glória a Deus. Em você eu não posso tocar, mas você prega sobre qualquer coisa. Prega sobre fé, prega sobre milagre, restituição, chave nova, casa nova. Você prega qualquer coisa, ele escreve isso no livro. Só não prega sobre autoridade. Repete comigo, só não prega sobre o quê? Autoridade. Eu preciso que você repita para você entender. Porque se você pregar sobre autoridade, eu sou o principado dessa região e eu destruo essa cidade amanhã. Tá bom, irmão? Ele fica pensativo, prego ou não prego, prego ou não prego, porque se o diabo destruir, acabar eu volto para minha cidade. E esse povo, como é que fica? E ele, terceiro dia não prega, quarto dia, era o penúltimo, quarto ou quinto dia, era o penúltimo dia da festividade do evento. Ele fala, quer saber? Se Deus me trouxe aqui e me mostrou esse demônio, é porque Ele quer que eu pregue sobre autoridade. Ele prega sobre autoridade, irmão. Autoridade espiritual. O diabo não quer que você entenda o poder da autoridade espiritual. Sei lá, pastor, preparei um tema, mudou, virou para outro. Mas eu vou entrar no tema ainda. Talvez o propósito, que era o tema, propósito, seja esse. Agora ele prega sobre autoridade. O que acontece? Ele volta para casa. Na mesma madrugada, veio uma chuva tão forte, irmão, tão forte, que derruba. As pessoas que moravam, não era casa de alvenaria e laje, era barraquinho de madeira e telha pequenininho. Então veio uma tempestade tão forte que derruba telhado, derruba os barracos, a cidade enche de água a ponto de até o estádio ficar com capacidade reduzida, 1/3 apenas do que caberia antes. Aí olha isso, ele encerrou continuando pregando sobre a autoridade e mostrou para aquela cidade: vocês estão subjugados a um principado de miséria. Entenda, irmão, Deus quer te fazer feliz, mas você precisa entender a autoridade que Ele te deu. Nós não podemos aceitar o que o diabo quer fazer com o meu filho, com a minha família. Não aceite. Estava lá em casa esses dias, minha esposa ficou mal. Eu tenho 3 filhos, irmão. Cota encerrada, tá? Por favor, não me entregue revelação de filho. Eu tenho 3 filhos, amo muito os 3. A minha filha do meio acorda de madrugada, que isso é difícil. A mais nova sempre acorda. A do meio acorda de madrugada, minha mulher passando muito mal essa semana, irmão. E agora ela fala que ouviu. Como é que ela falou? Que ouviu uma gargalhada, né? Ela falou pra minha esposa assim: mãe, quem tá rindo? É isso, irmão? Ela perguntou. Quem tá rindo? Ela ouviu uma gargalhada dentro da nossa casa.
Tem crente que acha assim, não, o diabo não está aqui, o diabo anda na igreja, que às vezes o pastor fala por conta própria. Já virei, irmão, dias no monte, quando eu chego na igreja, o monte se manifesta. Por quê? Porque a maior invenção que ele fez foi dizer que ele não entra na casa do crente. Veja, entrar é uma coisa, tocar é outra. Ele pode até tentar com enfermidade. Deus pode permitiu em Jó, irmão. Jó teve ranceníase, lepra, perdeu o bem, mas em um momento, quando Jó entendeu, continuou adorando o Senhor restituiu ele tudo. Alguns vão dizer que o processo de Jó durou pelo menos 1 ano e meio. Você imagina, irmão. E eu trouxe uma palavra aqui para você nessa noite. Agora sim fez a conexão. Porque eu penso muito isso lá na nossa igreja. Se um povo entende um propósito, uma nação é transformada. Vou repetir. Se quem está aqui entender um propósito, não só uma igreja, mas algumas igrejas passam a crescer. Porque propósito é o que rege a vida de um homem. Eu notei algumas frases aqui, eu preguei, Igor estava lá, não lembro se o Léo estava trabalhando no dia, e eu preguei sobre Esther. E eu vou ler só os versículos, não precisa nem abrir. Só me acompanha e entra na história. Tenta imaginar. Eu tenho um filho de 9, uma de 6 e uma de 4. E lendo a Bíblia com eles, o que eu mais tento fazer não é que eles entendam as palavras, mas é que eles entendam o contexto, o cenário, a história. Então tenta entrar nessa história, porque eu vou ler só alguns versículos. Esther capítulo 2, versículo 15 vai dizer assim, ó, que quando chegou a vez de Esther, vou pular uma parte, diz assim, ó, Esther causou boa impressão a todos que viram. Olha o versículo 17. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Vou parar por aqui. Entenda o seguinte, eu vou falar sobre o propósito de Esther, mas eu queria que você entendesse o teu propósito nessa noite, amém? Eu estava esses dias vendo uma live, pastor. Eu glorifico a Deus que aqui tem palavra, irmão. Quem pode dar glória a Deus que aqui tem palavra? Glória a Deus. Amém? Eu vi uma live de uma igreja que eu falei assim, Senhor, misericórdia. O irmão falava, eu não entendia nem o que ele falava, pastor. E eu fico assim, qual o alimento que esse povo vai levar para casa? Porque na tua hora de maior necessidade, os mistérios de Deus é muito importante. A presença, o mover é muito importante. Mas o que te sustenta é uma palavra. Veja, a palavra de Deus é alimento para mim e para você. Uma vez eu lembro numa live, eu e o Igor e o Gabriel, que semana passada pregou, eu falei sobre o Elias, que agora come um alimento e com a força daquele alimento, a Bíblia vai dizer que ele caminhou 40 dias. Sabe por que tem gente batendo cabeça de igreja em igreja por aí? Porque muitas vezes falta o quê? Alimento. Elias conseguiu ficar de pé com um alimento. Tem gente que às vezes ouve uma palavra e não fica de pé nem um dia. Das duas, uma. Ou o alimento foi fraco, ou a pessoa não se alimentou do banquete que Deus liberou naquela noite. Então eu queria que você pegasse essa palavra em 15 minutos, 20 no máximo, eu encerro. E você aderisse para você, para que a sua vida transforme. Todo mundo nasceu com um propósito. Tem gente que está tentando viver um propósito contrário do que aquilo que nasceu para viver. Tem uma peça que até o Igor fez lá na igreja, e a peça mostra, alguém talvez já viu essa peça por aí, é bem famosa, quando Deus se apresenta e agora Deus pergunta, fulano de tal, pastor, e a pessoa se apresenta como empresário. Não, Senhor, eu não fui pastor, não fui empresário. Deus fala assim na peça, pois é, eu nunca te chamei para ser empresário, eu te chamei para ser pastor. Aí o outro Deus chama assim, empresário fulano de tal. Ué, sou eu? Senhor,
eu era evangelista. E Deus fala, nunca te chamei como evangelista, te chamei como empresário para sustentar minha obra. Então a gente vê muita gente vivendo um despropósito, porque quem vive longe do propósito de Deus é pior do que aquele que não vive propósito nenhum. Porque quem não está vivendo propósito nenhum está suscetível a qualquer momento encaminhar no propósito. Agora quem está vivendo um despropósito, irmão, é pior. Eu lembro que eu estava concluindo a minha faculdade, eu estava com um bom trabalho e Deus fez com que eu parasse tudo. Na verdade, a minha faculdade eu termino ano que vem. Esse ano eu tive que dar uma parada. E Deus falou comigo sobre o propósito dele. Talvez alguém aqui conheceu meu pai, pastor Caleb, ali na Ernesto Vieira, perto do ponto final 386. Pastor há 22 anos em Anchieta, quase 23 anos. E um dia eu estava num evento de pastores e Deus usa uma pessoa que fala assim comigo: você quer ser empresário, empreendedor ou pastor? Deus está mandando você escolher. Ele te chamou como pastor. Se tu quiser ser empreendedor, empresário, Ele vai te abençoar, mas vai colocar outro no teu lugar. Deixa eu te falar algo, irmão. Não aceite com que outro sente na cadeira que Deus levantou para você. E aqui eu não falo de título, falo de prioridade, posicionamento daquilo que Deus separou para você, irmão. Tá bom, eu achei que foi obra do acaso. Agora, no dia seguinte, uma amiga que não me via há 4 anos, uma mãe espiritual, ela me chama de meu filho, tem idade para ser minha mãe, tem quase o dobro da minha idade. Ela liga para mim e fala: meu filho, eu preciso conversar contigo. Eu falo assim para ela: pode ser amanhã, porque na terça-feira eu não podia, era uma terça. Eu falei assim: só que à noite tem culto, e na hora do culto eu não converso, não gosto. Primeiro que eu vou dar um bom exemplo para a igreja, segundo que eu estou contra essa cultura. Ela falou: não pode passar de amanhã, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã. Eu falei: amém. Então vamos fazer o seguinte: eu chego antes do culto começar e só sai depois que todo mundo foi embora. Para qualquer efeito, o pastor nem veio na igreja. É melhor do que saber que veio e ficou fazendo reunião na hora do culto. Eu não gosto disso. Então tá bom, fomos os primeiros a chegar na igreja. Por volta de 6 horas, 5 e pouca, estamos na igreja quase 1 hora da manhã. Eu, minha esposa e ela. E ela falou assim: meu filho, eu estava num culto em Nova Iguaçu, 4 anos e meio mais ou menos que ela não via a gente, né, amor? Uma média de quase 5 anos sem me ver, mas nem me ver presencialmente não, sem nem falar do zap. A gente tem essa relação, fica um tempão sem se ver, depois fica tudo normal. Não é de propósito, é porque a vida dela é corrida mesmo, e a minha também. E ela fala assim: meu filho, eu estava em Nova Iguaçu. 2 coisas Deus mandou te falar. A primeira: se prepara, porque Deus vai levar teu pai. Dezembro de 2021, 13 de dezembro de 2022, meu pai falece. E meu pai falecer, irmão, não era doente não, tá? Meu pai, alguns dias antes de falecer, estava fazendo obra, virando massa. Por isso, nunca ache que Deus vai prorrogar o tempo para você viver o teu propósito. Ele tem um tempo para você, ou você vive ou não vive. Isso é dor de ouvir, né? Talvez alguém venha aqui ouvindo, esperando ouvir o seguinte: Deus vai abrir a porta. Já abriu a porta de você viver o teu propósito, e ela abre todas as outras. Nesse mesmo dia, sabe o que Deus falou para mim? Através dela? A mesma coisa que falou na segunda-feira: meu filho, Deus está mandando te perguntar: você quer ser empresário, empreendedor ou pastor? Entendi, irmão. Parei tudo que eu estava fazendo. Comecei a me dedicar ao ministério pastoral sem entender, porque eu não era o pastor presidente da igreja, era o meu pai, eu era o vice direto dele. E não entendia uma igreja com 100, 130 pessoas. E não entendia por que Deus estava me chamando se eu não era pastor. Você não vai entender o que Deus te chamou para fazer até fazer. Já viu? Que tem gente que tu fala assim, pega o violão, bota um dedo aqui, outro aqui, outro aqui. O cara fica te olhando, agora vai, toca, 2 para baixo, 1 para cima, vai. Aí ele olha, tá, agora me dá o violão. A pessoa na verdade não está entendendo nada enquanto o professor está fazendo, só passa a entender quando mete a mão e faz.
você não vai entender o propósito de Deus enquanto você não mergulhar para poder viver, irmão. Deus tem chamado pessoas nesse lugar para viver propósito de Deus. Quem quer viver propósito de Deus, irmão? Glória a Deus, aleluia. Tem gente que vive o propósito do pai, o propósito da mãe. Meu filho vai ser militar. Esses dias tinha um jovem lá na igreja, tem tentado passar na prova para sargento. O pai dele é militar. Eu falei assim pro pai: fica tranquilo, se o teu filho não passar para sargento, ele pode ser alguma coisa muito maior do que o senhor. Isso não é a única coisa da terra. Às vezes ele pode ser um engenheiro, um médico. Às vezes ele pode fazer faculdade em alguma área, Deus dá alguma ideia para ele. Ele pode ser um engenheiro que vai ganhar 20, 30, 40 mil reais por mês, enquanto o senhor está ganhando 5, 6, 7. Então, o teu propósito não é o único da terra, e eu entendo isso. Ser pastor não é o único propósito de Deus. Agora, irmão, eu queria que você pegasse. Tem um propósito que Deus destinou para todo crente. Sabe qual é esse propósito? Ide por todo mundo. Alguém entendeu aí? Aleluia. Deus chamou um para levita, outro para pastor, outro para apóstolo. Agora tem um propósito que é para todo mundo. Portanto, ide por todo mundo. Pregar o evangelho para quem? Só para o não crente? Só para quem está passando um problema? Não. A toda criatura. Ele faz mais o quê? Batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, em nome de Jesus, Deus mandou liberar essa palavra para você. Chegou a hora de você viver um propósito de Deus na tua vida. Agora vamos entrar em Esther. Eu estava lá em casa, irmão. Eu estou lembrando dos exemplos aqui. Estava lá em casa. Aí estava eu e minha esposa deitado, sentado na cama. Ela lendo alguma coisa, eu lendo outra coisa, eu lembro o que era. Aí minha filha do meio de novo pulou assim na cama, se jogou, perna para fora, se jogou, deitou na cama, ficou de frente para mim na cama. Aí daqui a pouco ela olhou para minha cabeça, pastor, e fez assim, ó, olhou, fez assim, olhou para o teto. O que foi, filha? Ela falou: pai, eu acabei de ver um anjo. Aí eu ri, né? Eu falei para minha esposa: bonitinha, né? Falou que viu um anjo, legal, né? Eu vou menosprezando, irmão, a pureza de uma criança que tem a sensibilidade muito maior do que um adulto pecador, 6 anos. Eu falei: bonitinha, né? Viu um anjo. Ela: é sério, pai, eu vi um anjo. Aí daqui a pouco ela fez de novo assim na cabeça, olhou pro alto. Falou: pai, eu vi um anjo de novo e falou para mim que é Deus e mandou você se preparar, que ele vai te levantar como um apóstolo. Opa, peraí, irmão, minha filha não tem maturidade para falar isso. Primeiro, que eu não falo de apostolado na minha casa. Segundo, que eu não fico falando para a divisão. Terceiro, eu falei assim: amém. Se é Deus, apóstolo na Bíblia ajudava pastores a estabelecer igrejas e mandava carta de direção para cada um deles. Era assim que Paulo e Pedro faziam, irmão. Paulo especialmente. Falei: Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, o Senhor vai começar a enviar pastor para eu poder ajudar. Não passou uma semana, primeira reunião com o pastor. Segunda semana, já estou há um mês, todas as semanas, tendo reunião com pastores de outras igrejas que Deus tem enviado para se aliançar e poder ajudar no direcionamento de uma igreja. Detalhe, tá? Todos eles têm quase o dobro da minha idade. Eu estava na igreja agora com um pastor que era 2 anos mais novo que o meu pai. Estava conversando comigo sobre igreja. Vou te falar, já trabalhou em igrejas grandes, pastores grandes, irmão, na mídia, pastores de mídia. Aí eu falo assim: eu não estou entendendo. Deus fala para mim assim: fica tranquilo, essa é parte do propósito. Pega no ombro de quem está do teu lado, se você tiver intimidade, e fala assim: ó, esteja disponível para viver o propósito de Deus na tua vida. É, mano, esteja disponível, velho. Glória a Deus. Viver o propósito de Deus tem gente que acha que por viver o propósito vai ganhar carro novo, casa nova. Não é. Geralmente, para começar a viver o propósito, eu perco alguma coisa. É verdade. Esther, olha o versículo 7. Diz assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada com ele. Ela era Esther.
também chamada de Hadassah, foi criada por ele por não ter pai nem mãe. Pronto. O fato dela não ter pai nem mãe faz ela parar numa terra que agora vão selecionar alguém como rainha. Você entende que nem todas as perdas são para te matar, são propósito de Deus para poder te levantar. Se Esther murmura por não ter pai nem mãe, talvez ela não senta na cadeira de rainha. Ei, irmão, deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Não reclame do que Deus tem feito. Deixa eu adentrar no texto. Só tem uma pessoa que pode impedir você de viver o propósito de Deus. Eu fiz essa pergunta lá na igreja e já responderam automaticamente. Se alguém souber, me responda. Só tem uma pessoa que pode fazer com que você não viva o propósito de Deus. Quem é essa pessoa? Eu mesmo. Tá vendo como é que Deus dá sabedoria não só para uma, para todo mundo? Só você pode se impedir de viver o propósito dele. Ponto final. Eu não posso, o pastor não pode, o evangelista não pode, teu pai não pode, tua mãe não pode, só você. Então, pastor, eu entendo que alguém pode até me influenciar, mas não pode me parar. Olha, versículo 17 diz assim, ó: o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Sabe, Esther não tinha problema nenhum com as mulheres que chegaram na frente dela, porque creio eu que ela sabia, se Deus me trouxe até aqui é porque Ele tem um propósito. Sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que ela foi preparada por 12 meses. Aí, pastor, é por isso que a gente trabalha com o governo de 12. 12 horas são de dia, 12 horas são à noite, 12 meses governa o ano. O 12 governa tudo, irmão. Jesus teve 12 discípulos, Jacó teve 12 filhos, Israel tem 12 tribos. Aí tu vai embora, irmão. O 12 governa o mundo. Aí sabe, olha isso. Eu botei uma frase aqui: não se preocupe se alguém chegou na tua frente. Se o rei quiser te favorecer, ninguém impede de você viver o propósito de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Tem gente preocupada de ser o primeiro na fila. Não se preocupe de ser o primeiro, se preocupe de estar na fila que Deus te colocou. Olha o versículo 9. A moça agradou e ele favoreceu, e logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Ainda designou 7 moças escolhidas do palácio do rei, jovens, para o melhor lugar do harém. Olha isso. O rei manda selecionar mulheres virgens para que fossem apresentadas a ele. Agora, Esther chega no lugar de tratamento. Não reclame do tratamento de Deus na tua vida, irmão. Vai te deixar mais bonito, vai te deixar mais forte. Lembra de Daniel? Eu só como legume e só bebo água. Pois é, passado 10 dias, o que acontece? Agora Daniel é o mais forte, o mais bonito. Tem gente reclamando da ausência. Talvez a ausência é tratamento de Deus para te colocar mais forte. Esther chegou agora, e agora ela é cuidada por 7 mulheres, colocam ela no melhor lugar do harém. Agora decidiram para ela tratamento de beleza e comida especial. Irmão, o que é isso? Pensou? Alguém para poder limpar a tua pele diariamente, para te dar comida específica, para você não engordar, para você apenas ganhar nutrição. Já pensou isso? Só vive isso quem está vivendo o propósito de Deus na terra. Olha só, com a força do teu braço, você vive até o que você conquista. Agora, dentro do lugar do propósito de Deus, você vive o que Ele preparou para você viver. Ei, irmão, ei, irmã, entenda o seguinte: ela foi tirada. Olha só, primeiro Deus arranca seu pai e sua mãe. Agora Deus tira ela de perto do tio, que era referência de paternidade, a única que ela tinha. Muitos não estão sendo patrocinados por Deus, porque estão vivendo por longe do propósito.
já viu que tem gente fazendo isso daqui, arregaça a manga, mas parece que o negócio não dá certo? É sinal de que você está dentro do propósito de Deus quando Ele começa a te patrocinar. Deus falou para mim e para minha esposa assim, ó. A gente queria ir para Israel esse ano ainda. Humanamente falando, não era difícil, era impossível, dificilmente impossível. Para piorar, tá bom assim? Não tinha, irmão, eu tenho 3 filhos. Como é que faz um negócio desse? Danone lá em casa, tenho 3. Toma Danone, vem 6. Tomou no almoço, tomou na janta, acabou, irmão. Tá achando que é fácil? Não dava. Minha igreja ainda não é rica não, irmão. Vai cedo, pastor aí, projeto de Deus. Eu tinha, irmão, comprando os terrenos do lado todo. Olha isso, não tinha condição de ir. Mas Deus liberou uma palavra de propósito para mim e para minha esposa. Acabou um culto, uma pastora que veio lá a primeira vez, amiga minha, amiga nossa, que agora é membro da nossa igreja. Primeira vez dela na nossa igreja. Ela ainda estava conhecendo para saber se ficaria ali ou não. Agora ela pega sem saber de nada a bandeira lá na igreja do Brasil. Qual bandeira que ela pegou? Qual foi a outra? Quem chuta? Ah, irmão, vocês são inteligentes demais. Brasil e Israel. Pastor, posso orar pelo Senhor pela pastora? Claro, pastora. Demos a mão. Ela joga a bandeira em cima da gente. Só quem viveu a experiência do pano na cabeça sabe, irmão. Parece que você passou um mistério, jogou um pano na cabeça. Parece que veio um negócio que dá vontade de chorar. Já viveram isso aí? Não é? Uma vez eu estava num seminário para pastores. Aí eu estou vendo, veio um mistério assim, ó. Era um ato profético, jogava um pano e profetizava que aquele tecido era como se fosse o simbolismo do Espírito Santo na vida da pessoa. Aí eu estou vendo cai um, cai outro. Eu falei, essa meninice. Pô, aqui, ó. O super maduro, olha o super maduro. Isso é infantilidade. Eu duvido para jogar uns 10 panos que eu não caio. Não caio. O pastor chegou em mim e já me preparei, ó. Quem sabe o que é isso aqui? Para não te derrubar, ó. É, irmão. Pega atrás, pega pra frente, posicionei. Quando o pastor jogou o lenço na minha cabeça, recebo o Espírito Santo. Ele nem encostou em mim. Aí eu fiz assim, ó. Opa! Me senti no Titanic, irmão. Aí daqui a pouco ele falou, seja cheio do Espírito Santo. Quando ele falou isso, aí eu caí para trás. Eu perdi as forças na perna. E sabe o que é legal? Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Lembrei, cara de Israel. Aí essa pastora vem e bota um pano na nossa cabeça, de Brasil e Israel. E fala assim, ó. Deus começou a usar ela, falar coisas lá de casa que só minha esposa sabia de coisa, nem eu sabia, irmão, que era o coração dela. E ela chorando e eu chorando mais ainda. E Deus falou assim, ó. Foi eu levar vocês na Terra Santa. Aí pegou, irmão. Ela não sabia de nada, que a gente já tinha se inscrito na viagem, no grupo da viagem. Só que não tinha dinheiro. Foi eu levar vocês na Terra Santa. E quando vocês forem lá, essa igreja é desata. No dia tinha pastor aí, quase 300 pessoas na igreja, mas não desatou ainda não. O que Deus quer fazer? E Deus falou assim, ó. Vou dar atos proféticos para vocês naquele lugar. Aleluia. Quando vocês pisarem na minha terra, aí eu fiz questão, agora eu vou. Só que na hora tipo o leão, vai passando os dias, não tem dinheiro. Pronto, chegou o último dia da viagem lá com o apóstolo Davi. Reunião com o homem. E agora o que eu falo para eles? Não tem dinheiro. Aí eu falei para minha mulher, vamos na reunião não. Tem. Ah não, vambora. Decidimos ir. E a gente chegou lá sem saber o que falar, meu irmão. Irmão, brilhou o negócio lá em cima da hora lá. Eu fiz uma proposta para ele. Ele aceitou. Sei lá, pelo menos uns 70%, 65%, 70% da viagem já está paga. E Deus está provendo. E a gente vai pagar a restante da viagem. Deus vai me colocar naquela terra em outubro. Porque quando você vive o propósito, é Deus quem te patrocina. Aí, músico, cadê a bateria? Chamou para mim aí. Você sentar ali, já para a gente fechar essa mensagem. Explodir assim pode vir com tudo. Sabe, eu vejo pessoas forçando para viver o que não é de Deus para viver. Eita. Força relacionamento. Eita.
Tá falando. Força posicionamento que Deus nos chamou dentro da igreja. Aleluia. Força viver o que não é para viver. Ei, irmão, não queira fazer o extraordinário. Esther não precisou de holofote. Quando você decide viver o propósito, Deus te seleciona e te coloca no harém que Ele preparou. Versículo 8 vai dizer assim, ó: quando a ordem do rei saiu, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã. Esther também foi trazida. Isso é impressionante. Porque quando Deus quer levantar alguém, você não precisa fazer barulho para ninguém te ouvir. É só estar na posição e estar disponível. Ele te seleciona para trabalho, para relacionamento, para carga eclesiástica. Ele te levanta para o que você quiser, irmão. Ou melhor, para o que Ele quiser. Ó, versículo 15 diz assim, ó. Perdão, versículo 7. Não tinha pai, o que eu falei? Nem mãe. Sabe o que Deus mandou falar aqui? Aí, gostei do médico que botou aí, ó, mudou tudo. Olha o que diz no versículo 7. Não tinha pai nem mãe. Em outras palavras, era desacreditada, era aquela que não vai dar em nada, era aquela sem pai, sem mãe, sem futuro. Pois é, geralmente é o sem pai, sem mãe, geralmente é aquele que ninguém acredita. É esse que Deus pega na mão e fala assim, ó: eu preparei esse vendaval todo para poder levantar você no meu propósito. Glória a Deus. Ah, irmão, não sei se você está entendendo nessa noite. Eu preciso que você entenda que Deus faz questão de levantar os improváveis. Então, olha que você é improvável. Ele está mandando dizer: se prepare para Ele te levantar. Glória a Deus. Fechei. O Deus que levanta os improváveis poderia ser o tema dessa palavra. O Deus que seleciona aquele que não tinha condição. Meu pai teve 14 irmãos. Irmão, meu avô gostava de ter filho. Por isso que eu, quando tive o terceiro, eu operei logo. Espera só nascer. Nasceu, operei por livre e espontânea pressão financeira da minha esposa, minha mãe, todo mundo. Meu avô teve 15 filhos. Sabe? O mais impressionante é que o meu pai era o mais desacreditado. Era tão desacreditado a ponto das pessoas falarem assim pra minha mãe: você vai casar com ele? Sabe o que aconteceu no final de tudo? Meu pai se tornou o único pastor da família, o único dos filhos firme na presença de Deus, o mais posicionado, irmão, em coisas que eram remetentes à santidade, a posicionamento com Deus. O desacreditado foi levantado por Deus. Agora, sabe o que é interessante? Eu não era pastor da igreja. E há um tempo atrás, Deus já vinha levantando pessoas falando assim: Deus vai te levantar. Tu vai ser o sucessor do pastor Caleb aqui. Você vai ser o sucessor do pastor Caleb. E falava isso pra mim. Aí eu olhava, irmão, antes de mim já tinha chegado muitos, melhores do que eu teologicamente falando, mais velhos do que eu, mais bem posicionados do que eu. Sabe o que Deus fez com o vice do meu pai? Deus pegou, homem de Deus, tá? Nada contra ele, mas Deus deu um ministério para ele, levou ele para outra cidade, deu um ministério para ele. O terceiro vice da igreja foi junto com o segundo. Aí o outro saiu, quem ficou? Talvez você é desacreditado no meio da tua família. Fechei a Bíblia. Talvez você é desacreditada no meio da tua casa. Deixa eu te falar, é você que Deus quer levantar. Você já viu que Deus pega aquela menina que só vivia na balada, na prostituição, uma vida de orgia, e agora Deus pega, levanta ela como líder na casa de Deus, como pastora, como missionária, como evangelista. E, irmão, Deus pega os improváveis, aquele que andava de arma, e todo mundo falava assim, ó: esse aí é o Zé Droguinha da família. Agora Deus pega, faz ele largar tudo e levanta ele no altar do Senhor. Se prepara, Deus tem projeto para os improváveis dele na terra. Será que você pode ficar de pé?
Sabe o que é legal na vida de Esther? Que Deus deu o que ela não tinha e tornou ela em quem ela não era, para que o propósito dele fosse cumprido na terra. Através de Esther, os judeus foram libertos da morte, livres da morte. Através de Esther, o rei aceitou a proposta de armar os judeus para que eles não fossem massacrados. Sabe o que é legal? Depois disso, o livro de Esther acaba. Sabe o que é interessante? Esther daqui em diante agora pode viver o seu próprio propósito. Porque quem vive o propósito de Deus também tem direito de realizar seus próprios sonhos. Por muito tempo foram dizer que ser crente era ser pobre, quem disse? Por muito tempo foram dizer que ser crente era aquele que não tinha nada, quem disse? Se você vive o propósito de Deus, Deus tem família para você, Deus tem casamento para você, Deus tem uma casa para você, Deus tem um ministério para você. Irmão, só esteja disponível para viver o propósito dele. Eu fico quieto alguns segundos assim, porque eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar. Pessoas que já poderiam estar lá na frente do propósito de Deus e ainda estão lá atrás. É você mesmo. Pessoas que já poderiam estar serrando ombro a ombro com o pastor, mas ainda estão olhando o que está acontecendo no ambiente. É com você que Deus está falando nessa noite. Pessoas que ninguém na família acreditava, mas você tem um sonho de ser usado por Deus. É você mesmo que Deus está falando. Eu vou fazer um convite. Posso, pastor Leibão, orar aqui na frente? Eu quero convidar aqui na frente pessoas que têm dúvida. Não sei se estão vivendo o propósito de Deus na totalidade. Pastor, eu oro, eu jejuo, leio a Bíblia, mas parece que a minha vida está sem conexão. Eu não sei se eu estou no centro da vontade de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente. Vou cantar um louvor. Pastor, tenho vergonha de ir. O primeiro passo aqui é o passo que você demonstra para o diabo e para o mundo inteiro ouvir que você não vai voltar atrás. Ah não, quando eu sair da igreja eu faço. Não, se você não der o primeiro passo aqui, eu duvido que você dê o primeiro passo lá fora. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Igor, me ajuda aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Só quem quer viver o propósito, grita pra ele. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração fazendo desaparecer. Eu quero viver. Vem me visitar. Vem me visitar. Irmão, Deus está te convidando para viver o propósito dele nessa terra. Eu quero. Espírito vem. Sim, vem. Espírito Santo, eu quero viver. Faz meu coração, faz meu
Espírito, peça a igreja, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Quando tu acabar de ministrar, olha pra mim. Deixa nesse lugar, Igor, eu queria na vida daquele jovem de óculos ali, ó, você profetizar sobre a vida financeira dele. Porque eu vi Deus levando a níveis maiores. Maiores até mesmo do que ele imagina. Eu queria que você entendesse, irmão, que Deus está movimentando pessoas e coisas aqui nesse lugar. Gente entendendo que existe pelo menos dois propósitos. O primeiro de ganhar alma, é dever de todo cristão. O segundo de viver aquilo que Deus chamou para viver. Ei, irmão, ei, deixa Deus trabalhar nas vidas aqui nesse lugar. Amor, eu queria que você orasse por essa jovem ali atrás. Isso. Presta a mão no cordão aí. Santo Espírito. Pô, vem cá. Tá cantando aí, igreja. Incendeia, 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 incendeia. Tá abraçada com ela aí. Tá fazendo aqui perto de mim? Igor, é o seguinte, pastor, só vou entregar para essa jovem aqui que Deus mandou e vou deixar o microfone aqui, seu amém? Então pode continuar, continua. Incendeia, incendeia, incendeia. Tem outro microfone aqui. Algo novo. Fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo.
Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, outra vez. Continua, vai dar aquele microfone aí, a prestação do povo, tá no palco. Isso. Em direção à porta. Aleluia. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. Aleluia, aleluia. É só bater.
Você está mais amado que o décimo. 17, 18 dias ali naquelas campinas, orando. Aleluia, eu quero agradecer o pastor amado. Aleluia. Por esse povo aqui, abençoado, pastor Mateus de palavra. Aleluia, que tem liberado aí os seus dons para estar toda quinta-feira aqui, ministrando a poderosa palavra. Os garotos da serra já saem bem direto para cá. Aleluia, para adorar o nome do Senhor. Evangelista Luan, que Deus você abençoe cada dia mais. Mas eu não vou falar o nome de todos, porque eu posso pegar e esquecer de alguém. Mas que Deus venha abençoar a vida de cada um. Aleluia, nessa noite, amém? Ai, eu quero te adorar, eu quero agradecer o teu nome. Eu quero buscar a ti, Pai. Eu quero agradecer a ti, Pai, por tudo, Pai. Eu quero buscar e pregar, Senhor, a cada um dos teus filhos que estão aqui. Possa ir para o seu lar, leva debaixo da tua praia. Mas que essa glória, Pai amado, venha, Senhor, meu Deus. Não só aqui, Pai amado, mas a quando estiver indo para a sua casa, na sua casa, quando dobrar o seu joelho, Pai amado, venha fazer parte da nossa vida, Pai amado. A todo dia, a todo momento, a toda hora, Pai amado. Senhor, leva-nos para a tua família. Em nome de Jesus.